E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 1 e nessa aula nós vamos ver vetores. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badale esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Por que isso é importante? Porque eu tenho gerado muito conteúdo interessante para você. Se você não for inscrito e não tiver ativado o sininho, o YouTube não te avisa quando eu postar um vídeo novo e você perde essa oportunidade. Então já se inscreva no canal e badale esse sininho. Tendo feito isso, vamos à aula. Vamos então ver vetores. Vetores, pessoal, serve de suporte para o estudo de muitos casos na física. É a nossa estrutura para todo o curso de física. Vetores são entes matemáticos que possuem três características. Quais são essas características? O vetor ele possui um módulo ou uma intensidade. O vetor ele possui uma direção e ele também possui um sentido. Então o vetor possui módulo, intensidade, direção e sentido. A representação do vetor ela é feita por uma reta com uma setinha e uma letra com uma setinha em cima. Vamos pegar como exemplo mais dois vetores, os vetores B e C. Percebam que não importa a direção e o sentido da reta. A representação é feita sempre com uma letra com uma setinha em cima apontando sempre para a direita. Para você entender bem o conceito de módulo, direção e sentido, vamos pegar, por exemplo, o vetor A. Suponhamos que o vetor A tenha tamanho 4, ou seja, o módulo do vetor A é igual a 4 unidades. Se o vetor A for velocidade, então o módulo do vetor A é igual a 4 metros por segundo. Se o vetor A for força, então o módulo do vetor A é igual a 4 newtons. Aqui, como eu estou pegando um vetor A, eu coloquei 4 unidades. Vamos ver então a direção do vetor A. Quando a gente falar direção, pessoal, você deve olhar para a reta. Nós temos direção horizontal, que é deitada, vertical, que é em pé, ou inclinado com certo ângulo com relação a um eixo. Então nós temos aqui direção, nós devemos olhar para a reta. Olhando para a reta do vetor A, nós temos que a reta desse vetor é uma reta na horizontal. Daí a direção do vetor A é horizontal. Sentido. Quando nós falamos em sentido, nós devemos olhar para a setinha dessa reta. A seta do vetor A está apontada para a direita. Daí, o sentido do vetor A é para a direita. Então, o módulo do vetor A é igual a 4 unidades. Direção horizontal, você vai olhar para a reta. E o sentido para a direita, você vai olhar para a seta. Para você praticar, faça o mesmo procedimento para os vetores B e C. Beleza? Na física, pessoal, nós trabalhamos com grandezas escalares e vetoriais. Mas qual a diferença entre elas? Bom, para grandezas escalares, se você fala o valor da grandeza seguindo de uma unidade medida, já satisfaz a sua dúvida. Como exemplo, nós temos aqui o tempo. Por exemplo, 5 minutos. Falei 5, que é o valor, seguido da unidade medida, minutos. Você conseguiu entender do que eu estou falando. Um outro exemplo de grandeza escalar é massa. Por exemplo, um pacote de arroz tem 5 quilos. 5 é o valor, quilos é a unidade. Pessoal, o que muita gente faz confusão é que no cotidiano a gente fala peso. Por exemplo, você vai pesar. Na verdade, peso é uma grandeza vetorial. Massa é a quantidade de matéria. Então você vai ver a sua massa. Outro exemplo de grandeza escalar é a temperatura. Por exemplo, onde eu estou, a temperatura está mais ou menos 26 graus Celsius. Ou seja, eu falei apenas o valor seguido da unidade medida. Então essas são as grandezas escalares. E as grandezas vetoriais? Nós vimos que as grandezas vetoriais elas têm três características. Elas têm uma intensidade, direção e sentido. Por exemplo, deslocamento. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Por exemplo, posso falar para você que está assistindo essa aula, ande 2 metros. Beleza, você irá andar 2 metros. Mas onde você irá parar? Então você precisa de mais informação. Se eu te falo ande 2 metros, eu também preciso te falar ande 2 metros para frente ou para trás, para a sua direita, para a sua esquerda. Então eu preciso te dar mais informações. Então deslocamento é uma grandeza vetorial. Outro exemplo de grandeza vetorial é a velocidade. Para a velocidade nós também temos uma intensidade, direção
e sentido. Exemplo de velocidade, nós temos aí a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Outro exemplo de grandeza vetorial é força. Por exemplo, se você precisa dar um tranco no seu carro, você vai sair do seu carro, não vai fazer força na lateral do carro, você não vai fazer força na porta do carro, porque não vai adiantar em nada. Você deve fazer força na parte de trás para frente ou de frente para trás. Não adianta nada você também fazer força embaixo do carro ou em cima do carro, de cima para baixo. Não vai adiantar. Então, força tem uma intensidade, ela terá uma direção e o sentido. Então, força é uma grandeza vetorial. Beleza? Bom, já que nós conseguimos entender a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais, vamos então comparar vetores. Comparando vetores, nós temos aqui vetores iguais. Vamos pegar, por exemplo, os vetores A e B. Esses vetores vão ser iguais se todas as características deles forem as mesmas. Eles devem ter mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Daí nós podemos dizer que o vetor A é igual ao vetor B. Vamos pegar aqui um outro exemplo de vetor, o vetor C. Nós podemos aqui afirmar que o vetor A é igual ao vetor C? O vetor A ele pode ser sim igual ao vetor C, porém apenas em módulo. Percebam que o vetor A tem direção horizontal e sentido para a direita. O vetor C ele não tem direção horizontal. Então nós podemos afirmar aqui que o vetor A é igual ao vetor C apenas em módulo. Daí o módulo do vetor A é igual ao módulo do vetor C. Você pode tirar o módulo e tirar a setinha. Daí nós podemos falar que A é igual a C. Beleza? Nós temos aí vetores opostos. O que são vetores opostos? São vetores que têm a mesma direção, porém sentido oposto. Vamos pegar, por exemplo, o vetor A. E aqui um vetor oposto ao vetor A, o vetor B. Percebam que os vetores A e B eles têm a mesma direção, porém sentidos opostos. Percebam que o vetor A aponta para a direita e o vetor B aponta para a esquerda. Lembrando que a gente olha a direção olhando a reta e sentido a setinha. Daí nós podemos falar que o vetor B é igual a menos o vetor A. Ou seja, aqui nós poderíamos substituir o vetor B por menos vetor A. Aqui aparece um negativo na frente do vetor. Isso nos diz que nós podemos multiplicar o vetor por um número real. Vamos fazer então essa multiplicação. Vamos pegar aqui, por exemplo, o vetor A. Nós podemos agora inverter o sentido do vetor A. Nós podemos obter um vetor B tal que o vetor B é igual a menos o vetor A. Ou seja, nós iremos apenas inverter o sentido do vetor A. Daí nós temos o vetor B na direção horizontal e sentido para a esquerda. Podemos pegar o vetor A e aumentar o tamanho desse vetor e inverter o sentido dele. Como que a gente faz isso? Nós podemos, por exemplo, dobrar o tamanho do vetor A, então a gente multiplica ele por 2, e inverter o sentido significa multiplicar por um número negativo. Daí nós podemos obter um vetor C, tal que o vetor C é igual a menos 2 vezes o vetor A. Daí nós temos o vetor C, que é o dobro do vetor A, porém com sentido oposto. Nós podemos pegar o vetor A, aumentar o tamanho desse vetor, por exemplo, dobrar o tamanho do vetor A e manter o sentido dele. Daí nós vamos ter o vetor D, que vai ser 2 vezes o vetor A. Daí nós temos o vetor D, que tem o mesmo sentido que o vetor A, porém ele é o dobro do vetor A. Nós podemos reduzir o tamanho desse vetor e manter o sentido dele. A gente pode, por exemplo, reduzir o tamanho do vetor A pela metade. Daí nós iremos obter um vetor E, tal que E é igual a meio vezes o vetor A. Daí nós vamos obter um vetor E que tem a mesma direção e sentido do vetor A, porém ele é um vetor menor. É um vetor que é a metade do vetor A. Ou seja, de maneira geral, nós podemos obter um vetor multiplicando um outro vetor por um número real. Da expressão nós temos que o vetor B é igual a alfa vezes o vetor A, onde alfa é um número real qualquer. Este alfa ele também é chamado de escalar. Percebam, pessoal, que para a gente inverter o sentido do vetor, alfa deve ser um número menor que zero. E para a gente aumentar o tamanho do vetor mantendo o sentido, alfa deve ser um valor maior que 1. E para a gente reduzir o tamanho do vetor e manter o sentido,
Alfa deve ser um valor entre 0 e 1. Vamos então ver soma vetorial. Da soma vetorial, vamos inicialmente ver o método da poligonal. O que seria o método da poligonal? Nós aqui iremos formar polígonos com os vetores. Vamos pegar, por exemplo, os vetores A, B e C. E vamos achar resultante desses vetores. Como que nós podemos achar resultante desses vetores? Nós podemos escrever esses vetores um na sequência do outro. Ou seja, nós podemos escrever o vetor A, em seguida o vetor B, em seguida o vetor C. Percebam que eu escrevi um vetor seguido do outro. O vetor resultante é o vetor que liga a origem do primeiro até a extremidade do último, ou seja, vai pegar da origem do vetor A até a extremidade do vetor C. Então esse é o vetor resultante. Nós podemos falar que o vetor R, que é o vetor resultante, é igual à soma vetorial dos vetores A, B e C. Por que soma vetorial, Rodrigo? Por exemplo, se o vetor A tem módulo 5, o vetor B tem módulo 2 e o vetor C tem módulo 3, o vetor R não terá módulo 10. Ou seja, então não é uma soma simples, é a soma vetorial. Mas como nós podemos calcular então o módulo do vetor R? Nós podemos calcular da seguinte forma. Nós podemos aqui fazer um tracejado e fechar um triângulo retângulo. Agora, nós podemos chamar esse lado de lado D e esse lado de lado E. Agora nós podemos aqui aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, R ao quadrado é igual a D ao quadrado mais E ao quadrado. Beleza? Bom, mas quando nós iremos usar esse método, Rodrigo? Nós iremos, pessoal, usar esse método sempre que você tiver vários vetores e um papel quadriculado. Se você pegou sua prova, tem lá na sua prova vários vetores num papel quadriculado, você vai usar o método da poligonal para achar resultante. Então, a gente usa o método da poligonal quando a gente tem vários vetores e um papel quadriculado. Beleza? Não se esqueçam disso. Nós temos também o método paralelogramo, ou regra do paralelogramo. O que é um paralelogramo? Um paralelogramo, pessoal, é um quadrilátero em que os lados são paralelos 2 a 2. Vamos pegar, por exemplo, dois vetores, o vetor A e o vetor B. Vamos aqui fazer uma reta pontilhada paralela ao vetor A. Então, tenho aqui a reta pontilhada. Vamos fazer uma reta pontilhada paralela ao vetor B. Pronto, aqui nós fechamos um paralelogramo. Percebam que aqui nós obtemos um quadrilátero em que os lados são paralelos 2 a 2. Nós podemos aqui fazer resultante partindo da origem até a extremidade dos vetores. Ou seja, nós iremos partir da origem, que é o ponto em comum entre os vetores A e B, e até o encontro dos pontilhados. Daí nós temos aqui o vetor resultante. Nós podemos calcular essa resultante usando a lei dos cossenos. Como que a gente usa a lei dos cossenos? Da matemática, pessoal, nós usamos esse ângulo, que eu vou chamar de ângulo beta. Nós temos aqui o ângulo entre esses dois vetores, A e B, que eu vou chamar de ângulo θ. Da lei dos cossenos, e usando o ângulo beta, nós temos que r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de beta. Mas quem já usou essa expressão antes, viu que, ao invés de menos, a gente usa mais. Por quê? Bom, vamos olhar novamente para o nosso paralelogramo. No vetor A, eu vou fazer um prolongamento pontilhado. Aqui eu fiz um prolongamento. E qual é o ângulo entre esse prolongamento e o pontilhado na horizontal? Muito bem, aluno atento. Este ângulo é o ângulo θ. Se eu somar o ângulo beta com o ângulo θ, qual ângulo nós iremos obter? Muito bem, aluno esperto, nós iremos obter um ângulo de 180 graus. Daí, se a gente fazer θ mais beta, nós iremos encontrar um ângulo de 180 graus. Mas quando nós temos a soma de dois ângulos igual a 180 graus, o cosseno de um vai ser igual a menos o cosseno do outro. Ou seja, neste caso, o cosseno de beta é igual a menos o cosseno de θ. Substituindo na expressão da lei dos cossenos, cosseno de beta por menos cosseno de θ, percebam que nós temos aqui o sinal de menos. Na expressão, temos também o sinal de menos, menos com menos mais
Daí nós ficamos com a expressão que nós já conhecemos, que é r ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno de θ. Mas quando nós iremos usar o método paralelogramo? Nós iremos usar o método paralelogramo quando nós tivermos dois vetores e um ângulo entre esses vetores. Então nós iremos usar este método quando nós tivermos dois vetores e um ângulo entre eles. Vou deixar como exercício o seguinte: para θ mais beta igual a 180 graus, mostre que cosseno de beta é igual a menos cosseno de θ. Por que eu estou deixando esse exercício? Porque para fazer o Enem é bom que você domine um pouco mais de trigonometria. Fazendo esse exercício, você irá praticar a trigonometria. Bom, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, pessoal!